né? O ministro Alexandre de Moraes, ele não poderia sequer ser o relator dessa queixa-crime, muito menos, enfim, julgar uma eventual ação penal que decorra dessa queixa-crime. Afinal de contas, o objeto da reclamação aí desses petistas, desses pissolistas, é a suposta atividade do deputado Eduardo Bolsonaro junto ao governo, junto ao Congresso americano, em desfavor do próprio ministro Alexandre de Moraes, entre outras autoridades aqui da República. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio for parte ou diretamente interessado no feito. O Alexandre de Moraes vai relatar, ele vai instruir e ele vai julgar um processo criminal contra um desafeto seu por condutas que, independentemente de serem criminosas ou não, elas contrariam os interesses pessoais desse juiz, do Alexandre de Moraes. Então, a conduta do deputado Eduardo Bolsonaro, ela não se enquadra em nenhum tipo penal previsto na legislação brasileira. A gente não sabe o conteúdo exato, porque, obviamente, para variar, né, isso está tudo ainda sob sigilo, mas o que vazou pela imprensa, a gente sabe o seguinte: vamos começar pelo mais absurdo de todos, que inclusive é o discurso dos petistas, chama atenção aí para as manifestações da senhora Gleisi Hoffmann a esse respeito, que disse que a articulação bolsonarista junto ao Congresso americano é um crime de lesa pátria. E a denúncia do PT aparentemente fala expressamente nesse suposto crime de lesa pátria. Ele diz que o Alexandre de Moraes estaria impedido para esse tipo de situação porque ele é vítima. Fraterna discordância. Por quê? O artigo 144, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ou analogicamente, como queiram, ao processo penal, ele diz que não se pode criar situação depois que a pessoa é o juiz para qualificar o impedimento dele. Ou seja, se a pessoa já é juiz e depois é ameaçada, depois é ofendida, ele não pode deixar de ser juiz, porque senão isso seria uma burla a quê? A um princípio que é chamado o princípio do juiz natural. Seria muito fácil eu ser réu de uma certa ação, não gostar do juiz, achar que ele é meio mão pesada, então eu faço uma ameaça a ele, para que ele não julgue. Ora, o senhor Alexandre de Moraes estava no inquérito quando ele começou a ser ameaçado. Não há como se possa entender que ele seja impedido por força desse dispositivo do Código de Processo Civil e pelo princípio do juiz natural, que é um princípio basilar do Estado de Direito. Prossigamos. No que se refere ao senhor Eduardo Bolsonaro, é importante entendermos o contexto. As pessoas, eu acho que foram cometidas de um vírus que eu não consigo entender, especialmente aqueles que se dizem patriotas. O senador Marcos Duval, outro dia, numa live, que eu fiquei assim perplexo, disse que os Estados Unidos tinham que invadir o Brasil para restaurar a ordem. Um senador da República. É evidente que isso é um assinte à nossa soberania. Claro. Dentro desse contexto, em que alguns patriotas resolvem pedir a invasão do Brasil pelos Estados Unidos da América, nós temos uma situação do senhor Eduardo Bolsonaro de ir aos Estados Unidos para articular com deputados a aprovação de leis que criam problemas para obtenção de vistos ou entrada de juízes que ele tem como seus desafetos nos Estados Unidos da América. Uma coisa para mim é muito clara. Independentemente da apuração dos fatos de uma eventual tipificação futura, o ato claro, efetivo, de falta de decoro está consumado. Eu não posso ter um parlamentar indo para fora do país, articular com autoridades de outro país, atingir autoridades por menos que ele goste dessas autoridades. Isso é absolutamente inaceitável. Além do que, se ele foi pago com dinheiro público, há que se verificar se há aí algum tipo de desvio de situação, inclusive de improbidade administrativa, cometida pelo senhor Eduardo Bolsonaro. Os termos, e a gente sabe disso pela imprensa, que foram colocados foram lesa pátria, como ele bem disse, caiu em desuso, atentado contra a soberania, que nós mostramos aqui, ele pressupõe aí uma incitação a atos de guerra ou de invasão. E aqui vamos distinguir bastante, né? Uma coisa são as ideias ventiladas aí por N parlamentares, outra coisa que a gente está analisando aqui é a conduta, talvez até as palavras, do senhor Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro nunca se manifestou no sentido de pedir para americanos invadirem o país. Agora, vamos lembrar que se fosse respeitada a imunidade parlamentar, ele poderia falar o que ele bem entendesse. Por que isso?
porque a Constituição prevê essa garantia especial de liberdade de expressão para os parlamentares. O Alexandre de Moraes figuraria aí sempre como uma vítima. Isso vale para a teoria do golpe, né, em que supostamente ele foi vítima de uma tentativa não tentada de assassinato, enforcamento ou o que quer que seja, e nesse caso também, como se o objetivo do Eduardo fosse ativamente impedir as investigações não, ou atrapalhar o julgamento, ou pressioná-lo. É muito diferente de uma situação que se coloca a posteriori no processo penal. Há um processo que está em curso em relação ao senhor Jair Bolsonaro. Pode o filho dele articular uma ameaça, seja de qualquer nível, àquele que participa desse julgamento, ameaça, por exemplo, de não poder entrar num certo país? Não configurará isto coação no curso do processo, que é um crime? Perfeitamente possível. Mas ele foi pago com dinheiro público para fazer uma viagem desse tipo? Bem, tudo isso, quem vai dizer, Leandro, Caio, é o Ministério Público, que vai verificar se abre inquérito. Aliás, nem pode dizer, a representação é simples. Se ele tiver que fazer, ele manda abrir inquérito. Claro, abre inquérito, apura o que foi feito. Por exemplo, se ele entregou documentos que não podia ter entregue aos deputados, há um dispositivo do Código Penal que qualifica crime contra a soberania nacional, porque se ele entregou documentos que atentam contra a ordem constitucional. Então, há uma série de situações. Então, é muito difícil, neste momento, sem uma apuração rigorosa, dizer qual o enquadramento. Também é muito difícil dizer não há nada. Pode haver muita coisa. E aí cabe ao Ministério Público, que terá a imparcialidade necessária, dizer qual é o bom direito ao caso, a que se aplica ao caso. Eu acho que essa polarização política, da forma com que ela se coloca, da maneira insana com que ela se apresenta, acaba trazendo risco à democracia. Nós não tivemos uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023? Mais risco que a democracia em relação a isso é impossível, é a tentativa de golpe. Mas e a discussão sobre liberdade de imprensa, não liberdade de imprensa, liberdade de manifestação, não liberdade de manifestação? Da forma em que ela está colocada de maneira polarizada, inclusive paralisando o Congresso Nacional, que pudesse criar uma lei que tivesse um mínimo de consenso acerca disso, nós temos uma situação que parece que está tudo meio solto. E está. Por quê? Tem gente que acha que liberdade de manifestação não tem limite. Que uma pessoa pode chegar e defender um golpe de Estado, por exemplo. Que pode chegar e defender o extermínio de um povo. Tem gente que acha isso. Agora, isso não tem cabimento na ordem jurídica brasileira. Há alguns países, como os Estados Unidos da América, que têm um campo mais amplo desse tipo de direito. Há outros que têm um campo, como a Alemanha, que tem um campo mais restrito desse direito. No Brasil, nós temos que olhar nossa Constituição e interpretar. Ou seja, a liberdade de expressão é amplíssima, mas ela não pode atingir direitos de outrem. Eu não tenho liberdade para caluniar alguém, eu não tenho liberdade para injuriar ninguém, eu não tenho liberdade para propor a prática de um crime, como, por exemplo, um golpe de Estado. Eu não tenho a liberdade, portanto, de propor, por exemplo, que pessoas não se vacinem quando isso é necessário para a preservação da saúde pública. Há uma série de questões que efetivamente colocam limites. Óbvio, um debate, eu posso discutir o regime nazista, posso. Outra coisa é você criar fake news tentando inventar situações para que as pessoas tomem atitudes desatinadas, como, por exemplo, se reunir numa praça dos três poderes e quebrar os três poderes na perspectiva de tentar voltar a um governo anterior que não tinha sido democraticamente eleito, que havia perdido as eleições. Isso não pode ser feito. Ou seja, há que se convencer que essa ideia de liberdade de expressão, que ela é basilar na democracia, que ela é fundamental para a democracia, ela tem limites, como qualquer direito tem limite. Direito de propriedade tem limite, direito à vida tem limite, tudo tem limite. Tudo. Inclusive a liberdade de expressão. Da forma que está polarizada essa discussão, de maneira irracional e passional, você cria uma sensação de um lado ou de outro que as coisas não vão bem. E pessoal, queria deixar um recado importante aqui para vocês. Se você aí tem interesse de trabalhar ou mesmo de fazer uma renda extra, trabalhando diretamente da sua casa, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado de uma oportunidade aí para você poder trabalhar usando apenas um celular ou um computador, tá? E o melhor, podendo ganhar em dólar. No link você vai ser direcionado a falar com o Clayson e lá ele vai te mostrar o que você precisa fazer para ganhar dinheiro imediatamente. É isso mesmo, pessoal. Clica no link do comentário fixado que a gente deixa em todos os vídeos. Tem também um link na descrição, tá? É só você clicar, vai ser direcionado para falar com o Clayson e lá ele vai tirar todas as dúvidas de vocês para você já começar a trabalhar aí no conforto da sua casa. Então não perde essa oportunidade, tá? Um grande beijo, até mais. Fui!